Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Marfinha. Este é mais um vídeo do dia aí para o canal da revista A Verdade, né? É a revista ainda que tá aí sempre falando, né, o que acontece de verdade para vocês sem dourar a pílula, né? Sem te enganar, sem nada. Então, se você quer realmente aí ter informações reais, né? Se você quer ter informações aí que realmente, de fatos que estejam acontecendo no mundo, sem a manipulação aí dos jornalistinhas, que vocês conhecem muito bem quem eu estou falando, né? Dá uma passada lá no Jornal da Cidade online, lá por menos de R$ 10 você assina, tem todo o conteúdo do Jornal da Cidade Online, que é um jornal que está toda hora se atualizando, mais a revista A Verdade. Eu garanto que vocês não vão se arrepender, é menos de R$ 10, gente, é muito baixinho o preço, vale muito a pena e vocês vão ficar super informados. Eu vou provar para vocês que vocês vão ficar informados com este vídeo aqui. Isso aqui você não vai escutar em nenhum lugar. Quem está falando isso, primeiro vou fazer um breve resumo de quem está falando isso. Quem está falando isso, na verdade, é um cara chamado Kim.com, tá? E quem que é esse cara? O Kim.com, ele é um bilionário, né, do ramo da tecnologia, é o cara que inventou o site Mega Upload, para quem aí da internet das antigas sabe muito bem o que eu estou falando. Então é um cara que tem aí um expertise em tecnologia gigantesco. Ele já foi aí perseguido pelo governo americano, se não me engano ele mora hoje na Nova Zelândia, tem um asilo diplomático lá, né? É um cara que tem muita história para contar, teve muito envolvimento com inteligência aí militar de alguns países na questão de tecnologia. É um cara que ele não fala as coisas por falar, tá? Ele sabe muito bem o que ele tá falando. Então a gente vai ler aqui esse texto que ele acabou de lançar no Twitter aí para vocês darem uma olhadinha. É o seguinte, né? Ele coloca um fiozinho aqui mostrando que é um fio, né? Que são vários tweets um ligando ao outro. Por que a Rússia pode pensar que pode vencer uma guerra contra os Estados Unidos? A guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia. Guerra por procuração, gente, é quando um país na Guerra Fria era assim. Os Estados Unidos, por exemplo, queria brigar com a Rússia. Então eles colocavam dois países menores que tinham problemas ali pessoais ali, ou territoriais para brigar. Mas a briga, na verdade, não era por causa daqueles problemas deles, mas sim por causa da Guerra Fria. Isso aconteceu no Vietnã, né? Isso aconteceu no Afeganistão e aconteceu em vários outros locais, tá? Isso é guerra por procuração. Os líderes da União Europeia e da Ucrânia sabem disso, a Rússia sabe disso e alguns de vocês começam a entender isso aí. Aqui está o que eu acho que todos deveriam se preocupar. O Putin entrou na guerra com o entendimento de que é uma armadilha. Ele fez isso de qualquer maneira. Vamos supor que a Rússia tem uma estratégia. A propaganda de guerra dos Estados Unidos nos diz que Putin é um lunático. Acho que Putin quer transformar a guerra da Ucrânia em uma guerra contra os Estados Unidos e que ele acha que pode vencer essa guerra. Já sei como você é a resposta de vocês aqui no Twitter, né? Isso é suicídio, não se pode vencer, você é apenas o anti-americano. Mas a minha compreensão das capacidades nucleares, super EMP e defesas russas é que as forças armadas russas são superiores às forças armadas dos Estados Unidos. Vou aqui fazer um adendo. O que é um super EMP? EMP é uma explosão eletromagnética, tá? Então, isso aí, teoricamente, né? Quando há uma explosão nuclear de grande intensidade, né? Um pulso eletromagnético é lançado junto com essa explosão e ele desliga e frita basicamente qualquer aparelho eletrônico, né? Dentro do mais do que o raio da explosão, tá? Então, assim, luz, internet, televisão, seus carros, o rádio, tudo que funciona por internet, desculpa, tudo que funciona por eletricidade e que não seja um organismo vivo vai parar de funcionar, tá? E não se sabe ainda os efeitos disso, se é um efeito permanente, né? Se a quantidade, se a capacidade de religar aparelhos elétricos na região, né, do super EMP vai continuar, vai voltar a funcionar, né? Quer dizer, né, ele vai se dissipar ou se vai ficar durante muito tempo incapacitado de você naquela região poder ligar aparelhos elétricos, tá? Isso não se sabe ainda, é tudo muito teórico. Porém, vamos lá. Aqui está o porquê. A Rússia, eu já li essa parte, né? A Rússia tem super EMPs, eles orbitam a Terra disfarçados de satélites. Basta pesquisar no Google, coisa alucinante. Seria o quê? São bombas nucleares, basicamente, que eles disparam um pulso eletromagnético e eles vão fritar qualquer aparelho eletrônico na área da explosão. Como eles estão acima da órbita da Terra,
Provavelmente nessa explosão eles iriam pegar uma grande área, por exemplo, do país que eles estão, no caso dos Estados Unidos. Então, grande área dos Estados Unidos estaria simplesmente sem eletricidade. Já parou para pensar nisso? Isso acontece muito durante o que eles chamam de ventos solares, né? Às vezes tem um vento solar muito forte, né, que sai do Sol, ele vem viajando na velocidade da luz, né? E a gente geralmente é protegido pela nossa magnetosfera, que é o campo magnético que envolve a Terra. Mas às vezes o vento é tão forte que ele varre a magnetosfera, né, e acaba causando aí problemas nos eletrônicos. Isso já aconteceu no Canadá uns 4, 5 anos atrás, tá? Vamos ver. Se a Rússia detonar um super EMP no espaço acima dos Estados Unidos, a rede elétrica dos Estados Unidos fica offline, desligada imediatamente. A maioria dos eletrônicos fica fritado e a internet desaparece permanentemente. Os sistemas militares dos Estados Unidos não são projetados para suportar 200 mil volts por metro. Um super EMP destruiria instantaneamente a maioria da tecnologia militar dentro dos Estados Unidos. Alguns CBMs é míssil intercontinental, tá? É um míssil que ele sai da órbita da Terra e ele dá volta na Terra e cai no local onde ele foi determinado, tá? Alguns ICBMs dos Estados Unidos são blindados dentro dos seus tubos de lançamentos, mas a maioria das instalações com mais de 30 anos não sobreviverá a um super EMP. Os mísseis nucleares restantes, se lançados, podem ser neutralizados em trânsito com um super EMP de acompanhamento. A explosão viaja à velocidade da luz, nenhum míssil pode escapar dele. E 70% dos submarinos nucleares dos Estados Unidos estão em portos dos Estados Unidos. Eles não carregam ICBMs e não podem chegar à Rússia. Em um cenário de primeiro ataque, a Rússia pode enviar cargas nucleares de baixo rendimento e mísseis hipersônicos, por exemplo, de submarinos para destruir as capacidades nucleares das Forças Armadas dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, tá? Cargas nucleares de baixo rendimento que eles chamam de tactical nukes. São bombas nucleares menores, tá? Que eles servem ou para dissuasão de pelotão, teoricamente, né? Foram criados para isso, ou para destruição de equipamento e de tubos de lançamento, tá? Essa estratégia não precisa capturar todo o arsenal nuclear dos Estados Unidos. Por quê? A Rússia tem mais de 10 mísseis interceptadores que podem destruir mísseis balísticos intercontinentais. Assim, desde que o número de mísseis recebidos seja pequeno o suficiente, os militares russos podem neutralizá-los antes da detonação. Ao contrário da Rússia, os Estados Unidos têm mísseis hipersônicos ou super EMPs. A China também tem. Neste ponto de cenário, deixa eu só comentar o que é o míssil hipersônico. Como o nome diz, o míssil hipersônico é um míssil que ele viaja a mais vezes que a velocidade do som. Então, a velocidade do som na aviação é definida pelo Mach, que chama MACH. Mach 1, você está na velocidade do som. Mach 2, você está 2 vezes a velocidade do som. Mach 3, 3 vezes a velocidade do som. Alguns desses dispositivos chegam a Mach 3 ou Mach 4, a velocidade do som. Ou 3 vezes a velocidade do som. Esses mísseis são basicamente interceptáveis, né? Impossíveis de se interceptar porque são muito rápidos. Neste ponto de cenário, a Rússia ainda não disparou uma única arma nuclear de alto rendimento. Tá vendo? Quer dizer, se a Rússia fizer tudo isso aqui, até agora não lançou nenhum míssil nuclear desses que a gente imagina que seja numa guerra nuclear, de acabar com uma cidade inteira, tá? A essa altura, a Rússia já teria alertado o Reino Unido, a União Europeia e Israel que o objetivo é neutralizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos sem o uso de armas nucleares de alto rendimento, seguido de uma proposta. Se o Reino Unido, a União Europeia e Israel ficarem de fora desse conflito, obviamente, uma violação do artigo 5º, eles não seriam atacados. A alternativa seria a aniquilação garantida. Quando confrontados com a realidade de um exército norte-americano neutralizado, a questão é o que eles fariam. O que você faria? É um fato que a Rússia tem essa capacidade e a Rússia deve ter uma estratégia, ou então eles não teriam invadido a Ucrânia. Existe uma possibilidade real de que Putin e seus estrategistas militares pensem que podem derrotar os Estados Unidos militarmente. E é por isso que eu estou dizendo isso. Vamos supor que Putin pense que pode vencer, que a Rússia pode vencer os Estados Unidos em uma guerra que dure um dia. Putin pode estar errado? Pode. Você não acha que ele ficaria tentado? Eu acho que ficaria. A maior batalha de todos os tempos, vencida pela Rússia, ele tem as ferramentas. Vamos dizer isso aos nossos líderes para parar essa guerra antes que seja tarde demais. Então, isso tudo que ele falou é verdade. Realmente a Rússia mantém esse tipo de armamento. Essa estratégia é uma estratégia possível num teatro de guerra, porém, é claro que os Estados Unidos não estão tão desprovidos assim de reação. Existem um monte de tecnologias que a gente não imagina e que não são anunciadas aí pelo exército americano. Coisa muito mais complexa do que isso. Mas que a Rússia não está completamente destruída, como vocês estão vendo em todos os jornais noticiários, vocês estão lendo lá, a Rússia está perdendo a guerra, é mentira, gente, tá? Vocês têm que começar
a prestar mais atenção nas coisas. Aqui, né, na Revista Verdade, a gente vai lançar essa semana aí vários textos falando um pouco sobre a guerra. É claro, não estou aqui defendendo a Rússia, como não estou defendendo os Estados Unidos. Estou falando do teatro de guerra como ele é, tá? Aqui não há defesa, não há apologia, é só falar, estamos falando a verdade para você não ser enganado por esses articulistas e esses comentaristas que você sabe que sempre tem um lado, tá bom? Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer. A situação é muito séria no mundo, muito. É a situação mais séria que o mundo já passou, tá? Assim, não é exagero falar isso, tá? Não é exagero. Desde que a humanidade existe, e essa época que nós estamos vivendo agora, né, com esse conflito, é a mais perigosa da história do homem, tá? O homem já passou por várias extinções naturais, meteoros, vulcões, clima, era do gelo, várias coisas que quase levaram a humanidade à extinção. Mas dessa vez é uma coisa que realmente pode levar todos os seres humanos à extinção. Então, assim, é muito sério, né? E é muito bom que a gente fique prestando atenção no que está acontecendo no mundo. Tá bom, pessoal? Eu sei que pareceu um pouco apocalíptico o vídeo, mas eu acho que vale a pena a gente falar as verdades, né? Porque se eu tivesse aqui para mentir, eu não estaria trabalhando na verdade, eu estaria trabalhando na Globo, não é? Então, beleza, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção. Eu peço para vocês entrarem lá no canal da Revista Verdade, darem aquele curtida, aquele joinha, né? Se inscrever, né? Compartilhar o vídeo se vocês quiserem, é claro. E, né, eu quero aqui dizer para vocês que eu tenho aí 2 canais do YouTube também, o Mafinha, né, como é meu apelido aqui, Mafinha, e o OK Nerd, né, OK Nerd, são os 2 canais aí, um canal de cultura pop e outro canal que eu falo aí de política, variedades. Dá uma passadinha lá, veja lá se você gosta, são 3 vídeos por dia em cada canal, todos os dias. Então você vai ficar sempre sabendo de tudo por esses canais, tá bom, meus queridos? Queria agradecer muito vocês, não se esqueça de passar lá no Jornal da Cidade Online e assinar o conteúdo todo para assinar a revista A Verdade. E é claro, não se esqueça que a gente já vai lançar a nova revista aí logo, beleza? Muito obrigado por tudo, a gente volta logo mais com mais Revista A Verdade. Tchau, tchau.